Os irmãos abriram as suas Bíblias em Lucas capítulo 12, né? Nós vamos refletir ainda sobre alguns versículos desse texto, muito rico, cheio de instruções para as nossas vidas. E esse texto, ele traz algumas advertências muito importantes. E uma delas, né, do capítulo 12, falou muito forte ao meu coração e tem falado, de modo que eu pedi que o Senhor confirmasse se era essa palavra que Ele queria trazer nessa manhã. E o Espírito Santo confirmou que realmente Ele queria falar sobre isso. Sobre nós e nossa condição de filhos da luz. O que significa isso? Estar na luz. E o fato que Jesus está vivenciando aqui e vai usar para falar com seus discípulos, trazer uma advertência importante para eles, é um fato que muitas vezes nós podemos estar sujeitos a ele. É o que ocorre no dia a dia, não aqui na igreja que estamos adorando a Deus num ambiente gostoso de adoração a Deus, mas no nosso dia a dia, nós estamos sujeitos a muitas situações nas quais temos que proceder de um jeito. Temos não, o mundo exige que nós procedamos de um jeito, mas o Espírito Santo nos mostra que não é daquele jeito que nós devemos proceder. Não sei se você já passou por situações como essas, nas quais o mundo e o que hoje chama-se politicamente correto, levou você para uma condição que você tem que agir de um jeito, que quer fazer você agir de um jeito, mas você, pelo Espírito Santo que mora em você, não deseja agir daquele jeito, sabe que não deve agir daquele jeito. Então eu sei que muitos irmãos podem estar enfrentando dilemas parecidos e estar se envolvendo com situações nas quais a sua atitude e a sua palavra vão ter que revelar Jesus, porém pode colocar em risco algumas outras coisas que o sistema do mundo quer te oferecer. Alguma promoção, algum dinheiro extra, algum negócio. Então, são dilemas da vida, mesmo relacionamentos, né? Relacionamento com filho. Quantas vezes você tem que exortar seu filho a fazer alguma coisa, mas que o mundo inteiro faz diferente, e ele te questiona: por que tenho que fazer assim, pai? Todo mundo faz o contrário. Por que devo me portar de tal forma, se o mundo faz o contrário? E você está na posição de ter que mostrar Jesus através da tua decisão, através da tua postura. E muitas vezes, irmãos, o mundo todo, Satanás usa essas situações para querer elevar o ser humano a um patamar de tudo que melhor que o mundo pode oferecer, como fez com Jesus. Lembra Jesus quando foi tentado lá no deserto? Levou ele, está vendo isso aqui? Dou tudo para você, já é meu, foi dado a mim, se prostrados me adorares. E o ser humano é levado a situações como essas, e ele tem que revelar, através da postura dele, se ele é de Deus, ou se ele não é de Deus. Ocorre que no mundo tem acontecido isso, e é isso que o Espírito Santo falou forte ao meu coração. As pessoas tentam ficar com um pé em cada barco, tentam justificar isso diante de Deus, da seguinte maneira: mas Deus, tu sabes que eu preciso, é a oportunidade da minha vida. Deus, mas eu amo tanto Ele, está pedindo só uma prova. Deus, mas todo mundo faz, é uma coisa tão natural. Coisas desse tipo, nós procuramos, porque a nossa alma quer, porque nós queremos fazer aquilo que a alma pede, procuramos uma via do meio, procuramos justificar as coisas que queremos fazer porque queremos. E quando fazemos isso, calamos a voz do Espírito Santo em nós. Quero saber, irmãos, isso é algo muito delicado, e Jesus faz uma advertência muito séria para essa situação. Por quê? O caminho que Deus tem para você, ele supera em muito qualquer alegria que essas coisas que o mundo vai te dar podem te oferecer. O caminho que Deus tem para ti. Só que para provar as coisas de Deus, nós temos que ser de Deus. Amém? Deus é luz. Se nós vamos para a luz, vamos estar sempre, invariavelmente, pisando neste mundo aí e sujeito a provas desse tipo. E olha que interessante o que acontece em Lucas capítulo 12,
a partir do versículo 1. Olha o que estava acontecendo. Leia comigo. Posto que uma multidão de miríades de pessoas se aglomeraram, ao ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que disseste às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseste aos ouvidos no interior da casa será proclamado nos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Só até aqui por enquanto. Então você pode imaginar essa cena? Jesus, junto com os discípulos ali, miríades de pessoas que se atropelaram, e iam querendo, sabendo que Jesus fazia milagres, fazia curas, né? E ali procurando por Jesus, se acotovelando. Não é curioso que Jesus tenha parado para dar uma advertência sobre hipocrisia no meio de tudo isso? Sabe por quê, irmão? A tendência é, quando você está em evidência, e as pessoas vindo a você, de que o ego venha a inchar neste momento. A pessoa, comece a aparecer mais do que Jesus. E Jesus está falando, toma cuidado, porque esse povo está vindo atrás. Certamente eles não estavam preocupados com as verdades espirituais, eles queriam o benefício, queriam cura, queriam prosperidade, queriam libertação. E a tendência daquelas pessoas ali que estavam sendo procuradas aquele tumulto todo, achar, puxa vida, essas pessoas são especiais, Jesus é especial. Era poder falar assim, tá vendo como vocês são bons? E um dos motivos também pelos quais até Jesus foi crucificado era o fato de inveja que esses fariseus tinham deles. Os fariseus muitas vezes distorciam o conhecimento de Deus de modo a que as pessoas pudessem olhar para eles e vê-los como um tipo de gente especial, um tipo de gente melhor do que os outros, distorciam a verdade de Deus e por isso mesmo eles eram hipócritas. Que é hipócritas? É aqueles que vendem uma realidade que na verdade é diferente do que está no seu coração, do seu propósito. Então os fariseus falavam de Deus, pregavam a lei de Moisés, eram até zelosos por ela, queriam aparecer nas esquinas orando, adorando, tudo mais, mas não era por zelo, por amor a Deus, por vivenciarem o reino de Deus, era porque aquela condição dava a eles status, dava a eles posição, as pessoas estavam vendo eles como pessoas especiais, isso mexia com a vaidade, com o ego deles. E esses homens estavam sujeitos à mesma coisa. Estavam sendo alçados uma posição de gente procurando, muita gente vindo atrás, querendo bênção, querendo libertação. Eles poderiam também se envaidecer, devido àquela procura, devido àquele assédio que eles estavam sofrendo. E não é difícil imaginar que isso pode acontecer. Ontem nós assistimos um documentário muito triste, a história real de uma mulher que foi irmã nossa, mas ela se envaideceu pelo sucesso e pela vida secular, pela música. Tinha uma voz maravilhosa, com certeza a maioria daqui conhece, Whitney Houston. Ela era nossa irmã, e daí nasceu num gueto, era muito pobre, mas o talento dela era incontestável. Não vou contar o testemunho, é um documentário muito triste. De modo que ela começou a se evidenciar, acumulou um patrimônio de 250 milhões de dólares. Os discos delas estiveram nos primeiros lugares das paradas por mais de 4 anos consecutivos, mais do que Michael Jackson. E aos 46 anos morreu de overdose, de drogas. E mostra alguns episódios da vida dela muito marcantes, nos quais
ela criou um império ao redor de idolatria a ela, sendo negra, porque os brancos idolatravam, os negros por um tempo a rechaçaram, mas ela conseguiu conquistar todo mundo. Ela conquistou um império e gente que dependia dela, de modo que aquele endeusamento, ela sabia que ela não era Deus. Aquele endeusamento levou ela a uma posição que muita gente dependia, virou uma indústria, virou algo que o nome dela começou a levá-la a uma posição a qual não refletia quem era ela. Mas toda essa vaidade, todo esse prestígio, levaram ela ao suicídio, às drogas, à morte. Foi muito triste ver isso. Ela não conseguiu voltar. E em alguns momentos do documentário revela que ela tentava ler a Bíblia, tentava voltar àquela posição, mas não era mais possível. Ela não conseguia mais. Faltou ali um apoio, talvez alguém que revelasse para ela quem era ela, porque ela não sabia mais quem era amigo dela, não sabia mais quem estava ao redor dela, por que estava ao redor dela. Era horrível a situação dela. E ela tentava se refugiar de novo em Deus. E foi muito triste ver que ela criou uma imagem idolatrada pelo mundo, idolatrada por tantas pessoas, mas que acabou levando ela à morte precoce. Com 48 anos, a filha dela morreu com 22 anos, no mesmo caminho. Muito triste de se ver, né? E tudo isso por conta da vaidade, do ensoberbecimento do ego. Encher o ego, viver uma vida hipócrita, procurando usar, e aqui é muito sério no caso dos fariseus, por exemplo, que eles procuravam usar o nome de Deus, dizendo que estavam sendo emissários de Deus, quando na verdade eles estavam pensando só no benefício próprio. Não sei se hoje em dia tem gente que faz isso. Talvez você possa saber. Mas, na verdade, eles punham o nome de Deus, mas o que eles queriam é benefício próprio. Na hora que era para refletir o reino, não refletia. E Jesus está falando que isso é um fermento. Vê bem o que está no teu coração, Jesus está falando. E está dizendo para nós, vê bem o que está no teu coração. O que te motiva a estar na presença de Deus. Veja bem o que está no teu coração. Porque um pouquinho só de fermento, de achar que vocês são os caras, ou que isso é vaidade, ou que faz alguma coisa com qualquer outro propósito, fazer a obra de Deus para engrandecimento pessoal, um pouquinho que seja igual um fermento, isso vai multiplicando, vai um abismo chamando outro abismo, a exemplo dessa mulher que eu falei para vocês, não consegue mais depois, se torna algo fora do controle, o fermento leveda uma massa, um pouquinho só, de fingimento, de mentira, de falta de sinceridade, leva as pessoas a coisas muito horríveis. Então, irmão, e também não se sustenta, né? Porque se a pessoa está servindo a Deus com outro propósito, quando, com o passar do tempo, aquela maneira de servir a Deus vai se tornando algo enfadonho, algo insosso, algo no qual ela não consegue aproveitar as benesses do reino. Tem que vir para a luz todo o tempo, tem que sair do esconderijo e vir para a luz, para que tudo que está oculto, até os problemas da tua alma, as preocupações da tua alma, as barreiras que você mesmo cria, ou até se você perceber que o teu propósito está diferente daquilo que você busca em Deus, venham à luz, e aí o Espírito Santo vai tratar disso. Olha o que está falando aqui, nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Ele fala disso, e ele fala de uma posição que eles teriam que anunciar o evangelho verdadeiro como ele é, e eles seriam pressionados para não fazer. Eles iam ter que denunciar esse culto falso dos fariseus, e eles não podiam ter medo. Não tem que ter medo de homens, tem que falar Deus, anunciar Deus. Não tem que ter medo se vão te achar esquisito ou diferente, mas tem que anunciar Deus. Tem atitudes de cristão e palavras de cristão, é isso que ele está falando. Porque muitas vezes, se você quiser falar coisas para ser bonzinho, bonitinho para as pessoas, e até fazer coisas que Deus não se agrada, porque todo mundo faz, justificando-se desta forma, você não está tendo medo de Deus, você está temendo os homens, temendo o que vão falar de mim, o que vão falar da minha imagem. A tua imagem não está à frente da glória de Deus que tem que ser anunciada através de você, irmãos. E ao contrário, a partir do momento que você toma uma posição por Deus e fala assim, Senhor, eu quero ser instrumento nas tuas mãos, quando você toma essa posição, Deus vai te glorificar. Ele diz a você, é Ele que exalta, é Ele que humilha, é Ele que tem poder para mudar as situações e as circunstâncias. E se nós estivermos firmados na palavra dEle, não estivermos preocupados com o que vão pensar de nós,
Tantas pessoas escondem que são cristãos, pessoas que não querem falar de Deus nem dentro de casa, e às vezes com peninha, meu filho queria tanto jogar esse jogo de demônio, ele queria tanto agir desta forma, igual o coleguinha dele, que faz coisas erradas, queria tanto, eu tenho peninha do meu filhinho, deixa, vão falar que ele é crente, vão falar que ele é quadrado. Irmãos, isso é do diabo, você está cedendo dentro daquilo que Deus diz que é para você andar, na postura de Deus, sendo imagem de Deus. Não tenha pena, tenha pena do mundo, e faça seu filho ser diferença no mundo. Está no meio de um trabalho no qual te obrigam a fazer corrupção, te levam para tomar decisões que você sabe que vai ser coisa que vai desagradar a Deus, e você fala assim, mas o mundo faz assim, as pessoas agem dessa forma. Irmão, não faça isso. Isso é hipocrisia, você está escondendo algo, querendo se justificar diante de Deus, dizendo até assim, Deus sabe que é para o meu bem-estar, arrumando desculpa esfarrapada, até como cristão, dizendo assim, Deus está usando essa situação do ímpio para me abençoar. Mentira, irmãos, você está fazendo pecado, Deus não vai usar pecado para te abençoar. Deus vai usar a palavra dele, e quando você se posicionar, a bênção que está na mão dele vai vir sobre a tua vida. E depois começa a ter vida morna, começa a ter vida com metade nas trevas, coisa escondida na tua vida. Uma vida que não se sustenta quando você está na frente de um amigo do mundo e junto com um crente, você não sabe quem você vai ser mais, porque tem uma vida dupla, porque tem uma maneira de viver com o teu amigo do mundo e uma maneira de viver com o teu amigo cristão. É uma dupla face, irmãos, não existe isso no reino de Deus, irmãos. Quem é você, diz o Espírito Santo, não fique nas trevas, vem para a luz, revela-te quem você é e toma uma posição, porque um pé em cada barco não vai entrar no reino de Deus, não vai entrar. E eu falo isso com temor, irmãos, porque as mesmas pressões que você sofre, eu sofro na minha profissão. Não é fácil viver nesse mundo. Ali o caminho te seduzindo para levar, você vai ganhar um dinheirão aqui, vai por aqui. Mas é mentira, não é de Deus, você fala, não, isso não serve para mim. Ou a bênção é de Deus na minha vida, ou eu vou lutar com o meu braço de igual o mundo luta. E aí o que você quer? E vai ficar no mundo também. O fermento vai entrar e você vai fingir um pouquinho ali. Aquele fermento vai crescendo, e pode ter certeza, se tiver fermento de hipocrisia na nossa vida, ele vai levedar a massa inteira. Um pouquinho só é problema, tira todo o que tiver escondido, irmão, vai ser vida de tristeza, de peso. Por isso que muitos estão perdendo as bênçãos de Deus, porque aqueles que são da luz têm que vir para onde? Para a luz. Não há trevas em Deus, ninguém vai ser abençoado nas trevas. Trazer dízimo aqui com medo de devorador, porque acha que vai ser amaldiçoado e ter uma vida de trevas, não é assim, você não atrai bênção de Deus com isso. Quero te dizer isso, você atrai a bênção de Deus quando você traz o dízimo, porque a tua vida já está no altar de Deus. Teu coração já está no altar de Deus, não há hipocrisia, e você vai anunciar aquilo que é anunciado em oculto, vai ter que ser anunciado nos telhados, nos eirados, todos têm que saber quem é você, porque no dia que as coisas se manifestarem pelo juízo de Deus, todos vão saber quem sou eu, quem é você. Eu não sou juiz da tua vida, o juiz vai vir naquele dia para fazer justiça, vem para reinar, ele vai vir como o sol da justiça, o sol para brilhar, o sol da justiça. E você está em condições de ficar exposto ao sol da justiça, isso pode ser agora, porque ele virá quando você menos espera. Você acha que Jesus podia vir agora? Você acha? Se você fala, não acho, então é porque pode, porque é quando você não espera que ele vem. Presta atenção, irmãos, na sedução, nas coisas que têm seduzido você, e essa palavra é um pouco dura mesmo. Eu pedi graça do Senhor para poder ministrá-la, para não tomar uma posição de arrogância ou de juiz da tua vida, porque eu não sou sujeito a essa mesma graça, a esta mesma palavra, sou dependente dessa mesma graça como você é, mas o que agrada a Deus é justamente traz para a luz, se tem algo sujo que você acha que não está legal, que há muito tempo você tem caminhado, levando o teu pé para outro barco, e você cedeu na educação do teu filho, você cedeu em envolvimentos profissionais que não são de Deus, você cedeu, então está na hora de o Senhor disse, você tirar esse pé deste barco e entrar para o barco dele, porque eu vou buscar minha igreja e a luz, a justiça vai começar a brilhar, e onde você vai estar quando eu começar a brilhar? Nada está em oculto que não venha a ser revelado, nada está em oculto daquilo que você vê na internet, de como você conduz sua vida sexual, de como você conduz sua vida sentimental, nada vai ficar oculto, tudo vai vir à luz. E ele quer brilhar, o sol da justiça quer brilhar, ele quer levar e quer buscar uma igreja que é santa, irmãos. Santidade, é isso.
é não ter medo de ser quem nós escolhemos ser, porque é uma grande responsabilidade. As pessoas muitas vezes batizam nas águas, apesar de aqui nós temos um curso bom, nós somos ensinados do que é o batismo, recebe o Espírito Santo, aí começa a viver uma vida com um pé em cada barco. É certo que há um progresso, há um tempo que Deus vai trabalhar na tua vida, a tua santificação vai se aperfeiçoando, né? De fé em fé, de glória em glória. Mas acontece que tem gente que vai levando a vida e justificando. Aqui tá bom, aqui vou ficar com o pé para lá e para cá, tentando se equilibrar. E quando vier o sol da justiça, não vai se sustentar. E toma ceia. Não o ato em si, porque os elementos que são colocados naquela mesa são consagrados, mas no que se refere à comunhão, irmãos, a comunhão de Deus se dá na luz. Sem luz na tua vida, sem sol brilhando na tua vida, não há comunhão com Deus. É necessário que haja luz. O que está escondido na sua vida? Começa a deixar o Espírito Santo mostrar. Isso está escondido, eu quero mexer aqui. Eu quero mexer na tua vida sexual. Eu quero mexer na tua vida sentimental. Eu quero mexer nas tuas finanças. Deixa o Espírito Santo agora. Mostra, deixa o sol da justiça brilhar, ainda que seja difícil para você, porque o caminhar com Deus é assim mesmo. Tem coisas que vão ser mais difíceis, mas um coração contrito e compungido Ele não vai desprezar. Agora ficar justificando e passando maquiagem, escondendo as coisas, parecendo bonzinho para o mundo, vivendo uma vida social, politicamente correta, isso não agrada a Deus, porque justamente foi porque não viveu assim que Jesus foi crucificado. Mas eu tenho que estar no mundo, eu tenho que conquistá-los para o reino. Então viva uma vida digna cristã, de modo que o teu testemunho possa convencer, como agente de influência, não agente influenciado. Não agente que vai viver uma vida, porque se o fermento do fingimento entrar na tua vida, meu irmão, a massa inteira leveda. E hoje não é dia de ceia, mas eu quero até encaminhar essa mensagem para o final, porque ela é muito curta, direta e objetiva, e eu sei que o Espírito Santo já está falando com pessoas. Quando participamos da ceia, muitos não entendem muito bem o que está em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele fala assim, examine-se, pois o homem assim mesmo. E vamos dar uma olhadinha lá por gentileza, versículo 28, você conhece esse texto, os mais velhos talvez conheçam até de cor. Nesse capítulo ele está falando da ordem na ceia, e Paulo faz uma crítica muito forte, porque eles se reuniam naquela ceia, e reuniam panelinhas e não olhavam as necessidades daqueles irmãos que não participavam ou participavam mal. Não faziam aquilo como comunhão de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, e daí ele observava que vocês estão reunindo numa ceia para o Senhor, mas vocês não estão se preocupados com os outros irmãos aí, ó. Estão uma panelinha, vocês comem sozinho, não tem comunhão entre vocês, que raio de comunhão é essa? Paulo faz uma crítica, não olha para a necessidade do próximo, não expressa amor, está criticando. Mas o que eu quero trazer para você começa no versículo 28, daí ele fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que significa isso? Quando você come e bebe do corpo e do sangue de Jesus, está dizendo assim, eu faço parte deste corpo, eu estou na luz, fui transportado das trevas para a luz, minha vida está diante do Senhor, eu temo a Deus, não temos homens, e não tenho nada oculto em mim, está dizendo isso. E quando você se examina, percebe algo, e se for sincera a confissão do teu pecado no teu coração, você é perdoado, e de fato a comunhão está em ti, porque você permanece na luz. Mas muitos se examinam, conhecem alguma coisa errada em si mesmo e falam, não, mas isso aí não é assim não, isso é outra coisa, Deus sabe o meu coração, vai levando, ceia após ceia, e leva isso indignamente por tanto tempo, não trata do problema, mas justifica o problema. Nós não temos que deixar fermento em nós, e olha o que acontece com essas pessoas. 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Agora vai trazer uma resposta muito clara e muito prática. Olha só, versículo 30. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Isso quer dizer que morrem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Sabe o que eu estou dizendo aqui?
Você foi batizado nas águas, recebeu o Espírito Santo, está participando da comunhão dos santos, está lutando contra um pecado e agora está, em vez de ir lá para cá, o Espírito Santo falou com você, está salvo. Sabe o que Deus faz? Eu vou disciplinar, porque eu não quero que ele seja condenado com o mundo. Hebreus capítulo 12 fala exatamente isso. Fala que, graças a Deus, que Deus disciplina a gente, porque nós não somos bastardos, nós temos um pai. O pai que vê o filho agindo errado, ele vai o quê? Disciplinar. Para que ele tome tento, para que comece a andar com Deus, faz a coisa certa. Então Paulo está dizendo isso. A pessoa que fica querendo se justificar, não deixando o Espírito Santo fazer a obra, batizado nas águas, tem o Espírito Santo, aleluia, aleluia, meio triste, sofrendo, cabisbaixo, caminhando, mas não deixa o Espírito Santo fazer a obra. Dia após dia, mantém uma justificativa vã no seu pecado, na sua hipocrisia de viver. Deus vai falar assim, bom, esse filho foi salvo, então eu vou disciplinar. Daí ele fica doente e fala, Deus é ruim comigo, Deus não gosta de mim. Igual criancinha quando apanha no bumbum, que acha que o papai é ruim. Não estou dizendo que toda doença é disciplina, mas em muitos casos é. E a pessoa não desperta para isso e continua. E daí Deus fala assim, bom, esse filho eu disciplinei, e eu estou vendo que ele vai ser condenado com o mundo, então eu vou recolher. O julgamento que está falando aqui não é julgamento para mandar a pessoa para o inferno. É julgamento para livrar-la da condenação, para ela não ir para o inferno. Melhor eu tirar meu filho, porque nós sabemos que a nossa vida não se restringe a esses anos que vemos aqui, com muita saúde e vigor, chegar a 100 anos, 100 e pouco, mais ou menos. Não se restringe a isso. O julgamento aqui, para nos livrar da condenação, é para não sermos condenados com o mundo. Então Deus vai disciplinar. Se o filho falar assim, papai, eu quero agora andar, esse negócio está errado, eu vou arrumar, glória a Deus, você vaso na vida de outros, você vaso de Deus. Glória a Deus, até Jesus voltar, até chegar o teu tempo aqui. Agora, se não houver essa correção, o que vai acontecer? Deus vai recolher, para que não seja condenado com o mundo. Quer um exemplo prático disso aí? Se você voltar duas páginas da sua Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 5, traz um fato sobre o que estava acontecendo lá. Nós não vamos ler o texto para não ficar enfadonho, mas você lê na sua casa. Tinha um homem lá, que era cristão batizado, que estava dormindo com a mulher do seu pai. É o que está acontecendo aqui. E Paulo está mandando uma carta dizendo, ainda ele cita o fermento também aqui, Vamos ler alguns versículos somente. Versículo 2, olha assim. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Ele está dizendo assim, vocês não estão vendo que tem pecado e tem um cara dormindo com a mulher do pai dele? Tira ele do meio de vocês, ele é fermento. Ele vai continuar. Versículo 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás, para a destruição da carne. Para quê? A fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava, através de Paulo, estava dizendo, disciplina ele, tira ele da comunhão, entrega ele para Satanás para cuidar do corpo dele. Olha só, para que ele não seja o quê? Ele vai para o inferno? Não, para que ele não seja condenado com o mundo. Então a disciplina ela era exercida por revelação do Espírito Santo para que não houvesse condenação. E a mesma coisa no capítulo 11, onde você acabou de ler, no final do capítulo, Paulo está dizendo a mesma coisa, no versículo 31 do capítulo 11, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E o 32 deixa isso muito claro, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para quê? Para não sermos condenados com o mundo. Essas coisas que estavam acontecendo com essas pessoas, de disciplina, muitos doentes, enfermos e muitos que dormem, é para que houvesse disciplina, para que a pessoa não se perdesse. Nossa vida não é só isso, irmãos. Nós vamos para a glória com Jesus, Ele vem buscar a igreja. Ele vem buscar a mim e você. Ele está falando assim, cara, meu irmão e minha irmã, se emenda porque eu venho buscar você,
E se tem alguma coisa ruim talvez acontecendo na tua vida, veja se não é minha disciplina, eu quero que você me ouça. Você não chamou teu filho no cantinho e fala, me escuta aqui, e ele não ouve. Me escuta aqui, e ele não ouve. Me escuta aqui, e ele não ouve. Você é ruim, você é mau, esperneia e xinga, e não quer ouvir a disciplina do pai. Talvez Deus esteja falando para você, me escuta aqui. E a disciplina talvez nem tenha começado, mas ele vai começar. Ele está te advertindo agora, porque ele não quer que eu e você sejamos condenados com o mundo, porque o que ele tem para nós é melhor do que qualquer coisa que este mundo possa oferecer, irmãos. Ele tem para nós, é para mim, é para você. Não temas, diz o Senhor. Ouça o teu pai, vem para o colo do pai. Sai das trevas, sai da escuridão, sai desse ranço, dessa mágoa, dessa tristeza, desse pecado, dessa situação que tem te desanimado, dessa dúvida. Ó vida cruel, dilema, fazer o que o mundo quer para me dar bem no mundo ou servir a Jesus. Isso não tem que ser mais dilema na tua vida, porque o caminho que ele tem para ti vai brilhar como um sol, e a coisa mais maravilhosa é nós andarmos na luz, porque tudo ele vai suprir na sua e na minha vida. Não tem que ter medo, irmãos. Para de viver uma vida triste, porque se você escolher o caminho, escolher colocar teu pé no barco errado, no barco do mundo, vai ser tristeza. Você vai estar sentadinho aí, vai participar da ceia, você sabe que o teu coraçãozinho está preocupado com as coisas que você está vivendo lá. Não devia ser assim, não queria. Vai estar com culpa, Satanás querendo pôr culpa em você. E o papai não quer ver o filho assim, não. E vai, vem filho, vou te disciplinar um pouco. Que bom que somos disciplinados, que a disciplina do Senhor é melhor do que você ficar na mão do mundo, na mão de Satanás. Ele vai trazer você, vai falar com você, vai querer te emendar, filho, eu quero você no céu comigo. Já preparei a mesa. Eu vou te servir lá na glória. Não fica aí triste não, porque tomou uma decisão errada ou fez o que não agradava a Deus. Eu quero te trazer para o lugar certo, aonde você sempre deveria estar. Sai das trevas, sai da hipocrisia e vem para a luz, diz o Senhor. E Filipenses, para encerrar essa mensagem, vai deixar isso muito claro. Eu vou encerrar por aqui, capítulo 2, versículo 14. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então o Senhor está dizendo aqui para que o resultado da salvação deve produzir algo que é essencial para tu e para a minha vida. O viver irrepreensível, ele está associado à sinceridade. A origem desta palavra é muito explicativa, é muito elucidadora, eu termino com ela. Sincero veio de uma palavra sem cera. Na Roma antiga, no qual os artesãos faziam seus vasos, e quando dava algum defeitinho ou outro, eles queriam esconder do consumidor, eles passavam uma cera. Aí aquele vaso ia encerado, a pessoa não via e comprava achando que era um vaso muito bom, um vaso com cera. Aí batia o sol esquentava, brilhava, derretia a cera, mostrava o que estava por baixo. Fui enganado. Também os escultores faziam estátuas, e aqueles que eram bons escreviam embaixo, sem cera. Porque, tá vendo, você está comprando um negócio que não tem cera. O outro tinha algum defeito, passava a cera. A hora que vinha o sol, o calor derretia a cera, mostrava que estava com defeito. Sincera é viver uma vida à prova do sol da justiça. É viver uma vida na qual Jesus pode iluminar você, não vai derreter nada, você é você mesmo. Sincera, irrepreensível. Sincera, irrepreensível. Não que nós sejamos perfeitos, irmãos, longe disso. Mas não aceita cera para esconder tuas mazelas. Eu não quero aceitar cera na minha vida para querer justificar alguma coisa que o mundo quer me vender. A sujeira que o mundo quer fazer eu comer. Passa cera para poder comer o que o mundo quer e falar, não, estou tudo bem, como os fariseus faziam. Não, irmãos. Viva uma vida sincera. Não que você não tenha seus problemas, eu repito. Agora, peça para Deus, como o sol da justiça, derreter a cera e trabalhar nas rachaduras, trabalhar onde tiver imperfeição, onde houver problemas, onde houver situações mal resolvidas. Peça para Deus fazer isso. Até porque, irmãos, exatamente lá, 1 João fala, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados
e nos trazer a salvação. Mas algo muito particular desse texto diz que nós devemos estar na luz para que os pecados sejam perdoados. Se nós não estivermos na luz, não há como ser pecados, sermos perdoados. Vou falar isso para você biblicamente, para nós orarmos e você fazer uma análise muito sincera da sua vida. 1 João capítulo 1, versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 1 João capítulo 1, versículo 7 fala assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se, porém, andarmos na luz, o sangue de Jesus vai te purificar de todo pecado. O desejo de Deus é a tua atitude em relação ao pecado, não em relação a você ter ou não pecado, entenda isso. Ter ou não pecado não importa para Deus. Se tem pecado, eu vou ver Jesus na sua vida, eu vou ver o sangue sobre a tua vida, é o sangue que vai te purificar, e você vai andar na luz, e aí as bênçãos que estão aqui nesta palavra vão te alcançar. E esta é a minha palavra para você nesta manhã, irmãos. Que você viva uma vida sincera diante do Senhor. Eu quero viver uma vida sincera diante do Senhor. E se até hoje alguma coisa você cedeu a este mundo, o Espírito Santo está aqui. O sol da justiça está aqui. E a porta da graça ainda está aberta para você e para mim. Ela está aberta. Se você pudesse colocar de pé para nós orarmos.